Salve torcedor vascaíno, começamos com novidades de peso em São Januário e o clima já está quente pelos lados do nosso querido Vasco da Gama. O primeiro reforço da nova janela está muito perto de ser confirmado. Thiago Mendes, volante experiente, está a um passo de vestir a camisa cruz-maltina. Aos 33 anos, o jogador que fez carreira sólida no futebol francês e recentemente estava no futebol do Catar surge como uma das principais apostas da diretoria para a temporada de 2025. O contrato de Thiago com o Al Rayyan do Catar se encerrou oficialmente no dia 1º de julho, o que deixa o jogador livre no mercado e facilita as negociações. E o Vasco não perdeu tempo. As conversas estão avançadas e a expectativa é que ele assine por 2 anos e meio, permanecendo em São Januário até o fim de 2027. Thiago chega com moral, tendo passado por clubes como Lille e Lyon entre 2017 e 2022, onde foi destaque como primeiro volante. Recebendo salários milionários no Catar, o que reforça sua bagagem e qualidade técnica, ele agora busca se readaptar ao futebol brasileiro. Mas nem tudo são flores. A preocupação fica por conta da parte física. O Catar é um campeonato de baixa exigência, o que compromete o ritmo competitivo de quem atua por lá. Para completar, Thiago sofreu algumas lesões recentes. Apesar disso, seu histórico geral de contusões é até modesto, com apenas 4 ao longo da carreira. A última foi a mais delicada, afastando o atleta por cerca de 140 dias, totalizando 20 jogos fora. Mesmo assim, a comissão técnica do Vasco confia em sua recuperação e acredita que ele pode render no Brasileirão. Inclusive, essa contratação é um pedido direto do técnico Fernando Diniz, que vem buscando um volante com as características de Thiago para reforçar o setor. A última partida do jogador foi no dia 24 de maio, o que indica que ele ainda precisa de ritmo. Mas com o planejamento certo, a expectativa é que ele logo esteja à disposição. Seu nome surgiu após análise de mercado feita pela equipe liderada por Admar Lopes, e embora outros clubes brasileiros tenham demonstrado interesse, foi o Vasco quem avançou nas tratativas e está muito perto de fechar negócio. Enquanto a contratação vai se desenhando, os bastidores do clube estão fervendo. Na noite de ontem foi divulgado o balanço financeiro da SAF do Vasco da Gama e os números assustam. O documento detalha uma dívida que hoje ultrapassa a casa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Um valor que saltou de forma absurda desde a entrada da empresa 777 Partners na gestão do futebol vascaíno. Para se ter uma ideia, quando o grupo norte-americano assumiu o controle, a dívida girava em torno de 800 milhões. Em apenas 2 anos ela cresceu mais de 400 milhões. É um aumento drástico que liga o alerta vermelho em São Januário. Esse rombo financeiro tem explicações. Grande parte está atrelada a contratações caras realizadas sem o devido planejamento financeiro e sem os pagamentos terem sido quitados. O clube passou a acumular pendências, o que empurrou a dívida para patamares alarmantes. O mais grave é que essa conta ficou para o próprio Vasco arcar e não para a empresa gestora. Por outro lado, é verdade que o balanço também apresentou pontos positivos. A receita bruta do clube em 2024 foi recorde: 452 milhões de reais. Um aumento expressivo em comparação aos 349 milhões registrados no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por 3 principais fatores: as premiações conquistadas na temporada, as vendas de jogadores e o avanço do Vasco na Copa do Brasil. Jogadores como Matias Galarza, Carlos Palacios, Luca Orellano, Gabriel Peck e Marlon Gomes foram negociados, e o clube também recebeu valores de mecanismos de solidariedade pelas vendas de Luan Garcia e Arthur Salles. Além disso, o Vasco embolsou uma grana significativa por ter chegado à semifinal da Copa do Brasil e terminado o Campeonato Brasileiro na 10ª colocação. Esses resultados garantiram quase 60 milhões de reais em premiações, contra pouco menos de 20 milhões no ano anterior. Isso mostra que em campo houve evolução. Ainda assim, o crescimento da receita não foi suficiente para frear o crescimento desenfreado da dívida. O Conselho Fiscal da SAF deixou claro em relatório anexado ao balanço que a situação é crítica. Mesmo com os ganhos, é imprescindível que o clube reduza sua dívida através de recuperação judicial e consiga equilibrar receitas, despesas e investimentos. O alerta é grave. O Vasco, nas palavras do próprio Conselho, é hoje uma empresa praticamente inviável financeiramente se continuar neste ritmo. E aí entra a principal bomba revelada no documento: a venda do controle da SAF está oficialmente em andamento.
A busca por um novo investidor já começou. A diretoria comandada por Pedrinho está tratando do assunto com todo o cuidado possível, mas com a urgência que a situação exige. O clube precisa de fôlego financeiro e para isso não há outra alternativa no momento. E se a questão financeira por si só já deixa o torcedor vascaíno com o coração apertado, o que foi revelado no relatório financeiro é ainda mais alarmante. Um verdadeiro escândalo administrativo foi exposto nas páginas do balanço divulgado, colocando em evidência a gravidade da situação interna do clube durante a gestão da empresa 777 Partners. Um dos pontos mais chocantes envolve um caso que já está nas mãos da Justiça. A empresa contratada para gerir o programa de sócios estatutários do Vasco simplesmente desviou mais de R$ 200 mil das mensalidades pagas pelos próprios torcedores. Um golpe que, além de representar um rombo nas finanças, simboliza o descaso e a falta de controle que tomaram conta do clube em um dos períodos mais sombrios da sua história recente. O presidente Pedrinho, que hoje comanda a associação e busca reerguer o clube com seriedade, fez questão de citar esse episódio na carta introdutória do balanço. E não ficou só nisso. Segundo ele, assim que assumiu a gestão da SAF, foi cobrado imediatamente por um adiantamento feito pela antiga diretoria da associação sob comando de Jorge Salgado no valor de R$ 263 mil. Um débito que caiu direto no colo da nova administração sem qualquer tipo de respaldo financeiro. A combinação desses fatores evidencia a bagunça deixada pelos antigos gestores e reforça a urgência da reestruturação. Ainda na carta, Pedrinho foi enfático: não se trata de rejeitar o capital estrangeiro, mas de saber com quem se está lidando. Ele alertou que profissionalizar o futebol não significa entregar o controle total do clube a empresas sem histórico, sem garantias e sem transparência. E deixou claro que dessa vez qualquer negociação será feita com rigor, cautela e responsabilidade. A dor provocada pela passagem da 777 deixou marcas profundas no Vasco e o recado agora é direto: nunca mais se pode repetir um erro desse tamanho. Mesmo diante de todo esse cenário complicado, a movimentação nos bastidores para atrair um novo parceiro segue intensa. E segundo informações de fontes internas, o processo já está em estágio avançado. O próprio Felipe Carregal, conselheiro próximo da diretoria, revelou que o clube está em conversas bem encaminhadas com possíveis investidores. É um momento de decisão para o futuro do Vasco. A SAF, criada para salvar financeiramente o clube, acabou se tornando um problema ainda maior. E agora, para sair do buraco, a venda se tornou inevitável. O torcedor, claro, observa tudo isso com preocupação e desconfiança. Afinal, prometeram o céu quando a SAF foi implementada, mas o que se viu foi um verdadeiro pesadelo administrativo e financeiro. A dívida que era para diminuir aumentou. O controle que era para ser profissional virou uma sucessão de erros e omissões. E agora, com um novo processo de venda em andamento, a torcida espera que, ao menos desta vez, o clube acerte na escolha. É neste contexto caótico que a chegada de reforços como Thiago Mendes ganha importância ainda maior. Não se trata apenas de mais um nome no elenco. Trata-se de uma tentativa de mostrar que, apesar de todas as dificuldades, o Vasco ainda respira, ainda sonha, ainda acredita. A contratação de um jogador com bagagem internacional que já atuou em ligas competitivas pode ser o sinal de que o clube está tentando de fato iniciar uma nova fase. Mas o caminho ainda é longo. O balanço revelou também que o clube teve um desempenho positivo na temporada passada, mas não o suficiente para equilibrar as contas. A semifinal da Copa do Brasil e a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro ajudaram nas finanças, mas o buraco é tão grande que mesmo os melhores resultados em campo não são capazes de cobrir o tamanho da dívida. E é por isso que a recuperação judicial entrou na pauta. O Vasco precisa reorganizar suas finanças com urgência. Não há mais margem para erro. A estratégia agora é clara: vender a SAF, reestruturar o futebol e profissionalizar de verdade a gestão. Isso inclui fazer uma triagem séria dos interessados, analisar o histórico das empresas, exigir garantias e principalmente preservar a identidade do clube. O torcedor vascaíno quer voltar a sonhar, mas quer sonhar com os pés no chão. Chega de promessas vazias. Chega de aventuras. O momento exige responsabilidade e compromisso. E diante desse cenário não dá para deixar de reconhecer o esforço da atual diretoria em tentar consertar os erros do passado. Pedrinho, ao assumir a bronca, se deparou com um clube em ruínas tanto dentro quanto fora de campo.
E mesmo com todas as limitações tem buscado transparência e diálogo com o torcedor. A publicação detalhada do balanço é uma prova disso. Diferente de outros momentos da história recente do clube, hoje as informações estão sendo divulgadas de forma aberta sem esconder os problemas, sem maquiar a realidade. O Vasco da Gama mais do que nunca vive um momento decisivo. É a hora de olhar para frente, de aprender com os erros e de construir um futuro mais sólido. A chegada de reforços como Thiago Mendes é um passo. A venda da SAF, se bem conduzida, pode ser outro. Mas o mais importante é que o clube não se perca novamente no caminho. A torcida já sofreu demais. E o Vasco, com toda a sua história e tradição, merece muito mais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores de São Januário, um novo nome começa a circular com força: Matias Sepúlveda. Segundo fontes ligadas ao clube, o meio-campista chileno teria aceitado o projeto apresentado pela diretoria do Vasco da Gama e estaria muito próximo de desembarcar no Rio de Janeiro para vestir a camisa Cruz Maltina. A negociação, embora ainda não tenha sido oficializada pelo clube, já desperta o interesse da torcida e levanta especulações sobre o futuro do setor de meio-campo da equipe. Sepúlveda, de 25 anos, atualmente no O'Higgins, do Chile, é um jogador conhecido por sua técnica refinada, boa visão de jogo e capacidade de atuar como segundo volante ou meio-armador. Sua versatilidade e inteligência tática agradam a comissão técnica vascaína, que vê no atleta um nome capaz de dar mais consistência ao meio-campo, setor considerado um dos pontos frágeis da equipe na temporada. O chileno também é presença constante nas convocações das seleções de base de seu país e já esteve no radar de outros clubes sul-americanos. O que se comenta nos corredores do clube é que o acordo já teria sido selado entre as partes, faltando apenas a formalização e os exames médicos para que o jogador seja anunciado. Internamente, fala-se em um contrato de 2 anos, com possibilidade de extensão, e a operação estaria sendo conduzida de forma discreta para evitar a concorrência de última hora de outros clubes interessados. Fontes ligadas ao jogador também confirmam que ele teria ficado empolgado com a proposta vascaína, principalmente pelo projeto esportivo apresentado e pela visibilidade que o futebol brasileiro oferece. Embora ainda se trate de um rumor, a possível chegada de Sepúlveda sinaliza que o Vasco segue atento ao mercado sul-americano e disposto a investir em jovens talentos estrangeiros com potencial de crescimento e revenda futura. O nome do chileno ainda não foi oficialmente mencionado pela diretoria, mas o burburinho nos bastidores só aumenta. A torcida, sempre atenta a qualquer movimentação, já começa a imaginar o que o meia poderia agregar ao time. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa negociação que, embora tratada com cautela, já agita os bastidores de São Januário. Se confirmada, a chegada de Matias Sepúlveda pode representar mais uma peça importante no processo de reconstrução vascaína rumo a dias melhores no cenário nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.